Senador. Tá? Se der um tempinho, dá uma chegada lá. Deu. Senador Jorge Viana, foi com satisfação que eu vai o primeiro inscrito, permuta com a senadora Fátima Bezerra, e eu cedi para o aniversariante. E Vossa Excelência, não se preocupe que depois do aniversariante será Vossa Excelência, então. Mas eu queria, em primeiro lugar, senador Jorge Viana, fazer aqui eu não diria um agradecimento, mas um carinho especial ao senador Cassol. Senador Cassol, nós todos aqui acompanhamos a sua luta desde o início para que fosse efetivamente regulamentado, sancionado um projeto para garantir que o remédio, que a pílula de combate ao câncer, a fosfoetanolamina, fosse realidade. Eu confesso aqui de público que foi a primeira vez que eu cometi, eu acho que uma contravenção. Um sobrinho meu com problema de câncer, apelei a Vossa Excelência deu um jeito e me conseguiu. Me conseguiu. A situação dele é muito grave, mas com certeza as dores diminuíram muito. Só por isso já eu agradeço muito a Vossa Excelência e vou tomar liberdade, eu sou pé quente, viu? Quando aprovamos a lei dos autistas, eu vim à tribuna, que trabalhei nela, na composição do início ao fim, e demos o nome da lei da nossa líder, que tem uma família que tem filhos autistas, Berenice Piana de Piana. Olha, esse país, eu vi a sua luta desde o início. Se essa lei tivesse que ter o nome, eu espero que ela tenha, que ela se chame Senador Cassol. Senador Cassol. É uma questão de justiça. Vossa Excelência foi implacável com os que pensavam diferente. Implacável, eu digo, no bom combate, no bom debate, nunca recuou um minuto e levou até o fim. Convidava nós de uma comissão e de outra, vamos fazer um trabalho junto. Se precisava, Vossa Excelência estava disposta a ir a todos os estados, me propôs um dia, digo, senador, tenho certeza que todos vão concordar com a sua proposta. Então, hoje, milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com essa pílula de combate ao câncer. Vossa Excelência é o herói dessa trajetória, junto novamente com todos os familiares. Se não fosse Vossa Excelência, essa lei não seria sancionada no dia de hoje. E se fala tanto aqui da presidenta Dilma, hoje vamos bater palma para ela. Temos que elogiá-la, porque ela teve a coragem, provocada por Vossa Excelência principalmente, e por todos nós, de sancionar a lei. É lei, está aprovada, e a partir de hoje o quadro muda. Então, fico feliz de saber que eu ajudei, não tanto e nem um terço, um quinto, um décimo de Vossa Excelência, talvez de outros senadores, mas ajudei pelo menos o reconhecimento, que a lei se chame Senador Cassol. Senadora Ana Amélia e senador Telmário. Por necessidade, nós estamos com um pequeno pane aqui no microfone. Peço que o senador Paulo Paim mude de tribuna, que vai facilitar, inclusive, para os apartes. É só um mau contato e esperamos problema técnico, que são revisados diariamente, mas acontece. Acho que deu. Nem aqui está funcionando. Nem aqui está funcionando. Agora sim. Só um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Não estão funcionando. Veja se o microfone de Vossa Excelência está funcionando. O meu está funcionando. Eu acho que é o do plenário que não. Iniciando o sistema, tem que aguardar um pouquinho. Estão
desligando e reiniciando o sistema para... Eu acho que agora já voltou a funcionar. Alô? Ok. Alô. Senador Paim, eu tinha combinado com o senador Ivo Cassol que ficaria no plenário porque nós estamos com a Comissão de Relações Exteriores em sabatina de 3 embaixadores. E um dos embaixadores que vai para o Timor-Leste, eu fui relatora, e o embaixador Aldemo, e eu gostaria de ir lá para saudá-lo porque fui relatora. E combinei com o senador Cassol que eu ficaria porque vou falar depois no horário da senadora Simone, para fazer uma parte a ele, exatamente nessa mesma direção que Vossa Excelência faz. Ele teve a iniciativa de levantar a bandeira da chamada pílula do câncer, quando aqui muitos na casa suspeitavam exatamente da eficácia ou um debate muito profundo que houve sobre a necessidade de uma realização de pesquisa clínica. Foram mais de 2 audiências públicas provocadas por ele, uma no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira, com a participação da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Direitos Humanos, que fizemos os requerimentos. Posteriormente, agora já no encaminhamento da análise, fizemos a outra e última audiência pública, trazendo os protagonistas, que é o professor Gilberto Cherici, que é o químico que criou esta fórmula, e também um médico oncologista que usou essa pílula para tratamento de câncer. Então, o mérito dessa batalha, e nessa tribuna onde está Vossa Excelência, eu sou testemunha de ter aqui no plenário visto o senador Ivo Cassol com uma veemência que lhe caracteriza como as pessoas desbravadoras, as pessoas empreendedoras, levantou o papel e fez um desafio à presidente da República, lembrando de ela ter passado pelo problema de câncer e também o ex-presidente da República, e invocando essa condição, pedindo fazendo um clamor à presidente, pedindo que ela sancionasse sem vetos. E foi o que aconteceu. Então, eu estou aqui apenas para reafirmar a relevância desse trabalho que ele fez. Eu não discuto o mérito, mas o esforço e o empenho que ele assumiu essa bandeira. E as pessoas todas, eu recebi recentemente uma jovem de Canoas, lá da sua Canoas, do seu colégio eleitoral, do seu domicílio eleitoral, e ela trouxe uma foto de uma irmã de 6 anos de idade, que era impressionante a situação dessa menina. Então, eu me associo a essa manifestação de Vossa Excelência, já prestando antecipadamente a homenagem ao senador Ivo Cassol pelo que ele fez, pelo trabalho, pelo envolvimento pessoal, pela luta e pela crença. Ele teve fé que ele conseguiria isso e conseguiu. Obrigada, senador, e parabéns. Muito bem. Senador. Senador Lazier Martins, como aniversariante, Vossa Excelência hoje aqui manda. Não precisa tanto, muito obrigado. Bem objetivamente, cumprimentá-lo antes de mais nada por ter suscitado o tema e as manifestações ao senador Ivo Cassol. E eu também quero me associar a esses cumprimentos, a essa obstinação impressionante que nos demonstrou o senador Ivo Cassol lutando por esse medicamento. É verdade que ainda prescinde de laboratórios, de pesquisas, mas ele está ajudando muito com essa decisão e agora com a sanção da presidente da República, que acho que agiu certo, porque isto vai determinar providências intensas para que examine a eficácia desse medicamento. Então, cumprimentos também ao senador Ivo Cassol pela obstinação, pela insistência. Olha, se essa matéria passou, 90% se deve a ele. Eu presidi uma audiência pública como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, com mais de 4 horas, onde se debateu profundamente o medicamento. E acabou ele passando pela comissão, passou pelo plenário do Senado, passou pela Câmara e agora passou pela presidência da República. Isto faz com que todos se concentrem na pesquisa da validade e da eficácia desse medicamento. Muito obrigado, senador Paim. Tudo bem, senador Lazier, o seu pronunciamento incorpora também a homenagem que eu fiz ao senador. Mas, senador Jorge Viana, a gente, no longo dessa caminhada, a gente tem feito muita reflexão. Eu tive mais um problema de doença, fiquei alguns dias afastado. E também criticamos a imprensa. Muitas vezes com razão e nem sempre com razão.
mas eu quero cumprimentar aqui o jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul. Lá no leito do hospital, que eu fiquei essa semana que passou, eu escrevi um artigo sobre o momento que o país atravessa. E o jornal 0 Hora publicou na íntegra, como o Correio Brasiliense, um outro artigo que também escrevi, publicou na íntegra também, casualmente os dois no dia de hoje. Vou ler o outro amanhã, mas eu vou ler aqui da tribuna a reflexão que fiz lá no hospital sobre o momento. O processo é político, diz Danton. Esse é o título. Senhor presidente, a argumentação das pedaladas fiscais para o impeachment contra a presidenta Dilma é inconsistente. Força-se uma situação ao apregoar crime de responsabilidade. Elas foram utilizadas, as ditas pedaladas, por inúmeros governos, inclusive das duas gestões anteriores do presidente Lula, ou seja, o PSDB. E mais, a maioria dos governadores e prefeitos atualmente as utiliza. Juridicamente, essa proposta cai como castelo de cartas. A questão, no meu entendimento, é covardemente política, sendo usada como cavalo de batalha de ambições individuais e não do interesse do povo brasileiro. Lembro a todos, lembrem bem isso, lembro a todos, na fase da mais popular das revoluções, a Revolução Francesa, ocorreram violentos processos políticos com manipulação de julgamentos, expurgos e cabeças cortadas na guilhotina. O processo é político, dizia já Georges Danton, sendo ele mesmo, logo depois, vítima dessa argumentação. Aqui no Brasil, lembro agora porque eu estava lá no impeachment do ex-presidente Collor. Aqui no Brasil, e eu estou lá ao longo desses 30 anos, aqui no Brasil, a maioria daqueles que trabalharam fortemente pelo impeachment do presidente Collor, nenhum deles está até hoje na vida política. É bom lembrar. Portanto, está claro que o que se busca agora com impeachment é simplesmente a tomada do poder pelo poder. Aí que mora o perigo. Lembrar mais uma vez, Danton, que foi o grande articulação da Revolução Francesa, exatamente no dia 5 de abril, foi para onde? Para a guilhotina, fruto daquilo que ele pregou no passado. Foi guilhotinado no dia 5 de abril, exatamente o mês que nós atravessamos. Grande parte, eu diria, de partidos e grupos atocaiados, que querem um afastamento da presidenta Dilma, até pouquíssimo tempo estavam desfrutando alegremente, para não dizer mamando alegremente nas tetas do Executivo, usufruindo dos corredores e vielas ministeriais, além, como sempre fizeram nos últimos 30 anos. Eu acompanhei, eu estou aqui há 30 anos. O debate de ideais para a democracia é necessário. Respeito a opinião de todos aqueles que, inclusive, se expressam diferente da minha opinião. Mas o Brasil, aqui, senador Jorge Viana, senador Paulo Rocha, eu queria uma atenção especial. Mas o Brasil tem que entender que uma coisa é a Operação Lava Jato, outra coisa também é um mensalão, os desvios da Petrobras, os nobres deputados, os nomes dos deputados e senadores nas listas de empreiteiras. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Lava Jato, Petrobras, lista de empreiteiras. Se o problema está aí, então que se apure, que se prenda, que venham CPIs, e se for o caso, discutam proposta para hoje e para o futuro. O que não pode é usar e querer misturar Operação Lava Jato com pedalada.
O país não suporta mais essa manipulação de fatos. Isto é uma questão de honestidade política. Lugar de corrupto e corruptor é na cadeia. O dinheiro que eles roubaram faz falta à saúde, à segurança pública, à educação das crianças e jovens, falta nas universidades, no saneamento básico, nas estradas, no escoamento da produção, no aumento do salário mínimo, no benefício dos aposentados, enfim, para os projetos sociais. Senhor presidente, com essa reflexão que faço, respeitando quem pensa diferente, tive a ousadia de apresentar duas propostas de minha autoria que tramitam lá na CCJ. PLS 160 de 2015, torna o crime de corrupção inafiançável. PLS 206 de 2015, que são projetos que eu reapresentei, que prevê devolução em dobro de tudo que alguém roubou do erário público. O interessante, senhor presidente, que esses dois projetos que apresentei e reapresentei, até hoje não tem relator. Até hoje não tem relator. Nenhum dos dois. O tempo passa e o projeto não avança. Senhor presidente, senador Paulo Rocha, faço essa reflexão muito fiel a meus princípios, a minha honestidade política. Não importa para mim se digam que tem 300, tem 400 para um lado, os 150 para o outro. Para mim, importante é ter posição num momento importante como esse e grave que atravessa o país. Senador Paulo Rocha. Senhor presidente, nobre companheiro Paim, queria aproveitar essa parte para reafirmar uma questão que está em jogo no nosso país. Esse negócio de pedaladas, Operação Lava Jato, etc., são apenas justificativas que a elite brasileira está querendo pegar para poder justificar o golpe político na nossa democracia e no nosso poder político do país. Alô, Paim? Permita-me lhe chamar assim? Pois não, senador. Quando nós chegamos aqui juntos, como deputado, mas nós chegamos produto de um processo de luta que nós implementamos lá nos nossos estados e nas nossas bases sociais. Você como metalúrgico, eu como operário gráfico, venho de um estado, lá do Pará, que foi palco por muito tempo da disputa pela terra, assassinatos e eliminação de lideranças sindicais, liderança dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores políticos, religiosos que tinham a coragem de ficar do lado, advogados, enfim. Foi nós que fomos para as ruas conquistar o direito a votar nos nossos governantes. Foi nós que fomos para a rua conquistar o direito de liberdade. Foi nós que fomos para a rua pedir anistia para que as nossas lideranças, mandado para fora pelo golpe militar, para trazer para cá de novo, para ajudar a construir, retomar a construção da democracia do nosso país. Foi nós, Paim, que quando chegamos no Congresso Nacional, criamos e aprovamos leis importantes para a dignidade e cidadania do nosso povo e da nossa gente. Você, com a experiência de lá, quantos projetos de lei nós conseguimos aprovar aqui e está vigilante na questão, por exemplo, da terceirização. Fui eu que, vindo com a experiência da luta pela terra lá no Pará, consegui aprovar a lei do combate ao trabalho escravo. E agora, mais recente, a nossa presença no parlamento, a lei das trabalhadoras domésticas. Estes são os nossos avanços, as nossas conquistas. É por isso que nós estamos pagando um preço caro. É um erro dos nossos partidos aliados. Chamo a atenção, e aqui está o senador Raupo, dos companheiros do PMDB e dos
Partido da Social Democracia, de que é um erro não só reforçar o golpe, mas é um erro criminalizar o PT, criminalizar a nós. Nós não somos criminosos, como disse a liderança do PSDB, que perdeu para uma organização criminosa. Nós não somos corruptos. Nós somos lutadores de um país que queremos paz, mas nós queremos igualdade de oportunidade para todos. E as conquistas que nós fizemos, Lula e do governo Dilma, está colocado em xeque através deste impeachment, que todo mundo sabe que impeachment é legal se tiver crime. A companheira Dilma não cometeu crime nenhum. Portanto, impeachment esse que está aí é golpe. Golpe para quê? Para derrubar o poder político que está estabelecido através da democracia, para poder mudar ou interromper os avanços que aí estão conquistados. E mais, pela aliança que se fez aí, o possível governo que virá também será um governo entreguista. Querem entregar as nossas riquezas, principalmente o pré-sal. Por isso nós temos que estar atentos. Aqueles democratas que estão aí, aqui no parlamento têm que ter esta responsabilidade. Tudo bem, tem que corrigir os rumos do governo, tem que corrigir o rumo da economia, e nós estamos vigilantes nisso. Mesmo nós temos nos rebelado. Em algum momento que a companheira Dilma quis levar a economia para um outro rumo, foi nós que reagimos também com isso. Mas não é com golpe, não é interromper a democracia que vai se corrigir os problemas do nosso país. Senador Paulo Rocha. Vossa Excelência, me permite uma parte? Com certeza, de minha parte não há problema nenhum, a parte está concedido ao senador Ferraz, agradecendo a parte já do senador Paulo Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Paulo Paim, Vossa Excelência sabe e creia que é absolutamente verdadeiro, é franco, o respeito que tenho por Vossa Excelência, que é um parlamentar forjado nas lutas mais francas, mais claras. Vossa Excelência é um parlamentar previsível e Vossa Excelência é daqueles que, por suas convicções, dá um boi para não brigar e depois uma boiada para não sair da briga. Vossa Excelência é um parlamentar autêntico. Mas eu queria fazer algumas observações, se Vossa Excelência me permite. Com certeza, senador Ferraz. Na prática, senador Paulo Paim, nós estamos diante de fatos objetivos. E como pressuposto para esses fatos objetivos, eu queria lembrar a todos que o voto popular, o voto direto, ele é um pressuposto, óbvio, para que qualquer um de nós possa exercer os nossos mandatos populares. É uma pré-condição. A investidura, por óbvio, também. Agora, o fato de nós estarmos legitimados pelo voto popular não nos dá o direito de transgredir. A legitimidade dos nossos mandatos, ela é construída no dia a dia, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e, sobretudo, pelo respeito às regras, às leis e à Constituição Federal. Tampouco, se em algum momento eu coloquei de pé boas ações e boas políticas para favorecer a sociedade, num ato ou num plano seguinte eu posso transgredir. Não, eu não posso. Até porque a lei é um limite civilizatório. E a Constituição Federal, ela estabelece claramente no artigo 85, atentar contra a probidade administrativa, atentar contra a lei orçamentária. A lei orçamentária é um sistema de regras, limites e responsabilidades. As leis orçamentárias são, na prática, aquelas que fazem o controle social sobre o gasto público. E, na prática, está evidenciado o atentado às leis orçamentárias, quando nós sabemos que o governo, que a presidente Dilma, para se reeleger, ela estuprou as leis orçamentárias do nosso país, ela violou não apenas a lei de responsabilidade fiscal, não.
Ao violar a lei orçamentária, ela produziu, ela e o seu governo, um colapso para a economia brasileira. Veja, Vossa Excelência, a consequência imediata dessa absoluta desorganização. Nós somos hoje 10 milhões de brasileiros desempregados em nosso país. Nós estamos pelo segundo ano consecutivo sem crescer. Nós vamos, ao final de 2017, termos acumulado entre 16 e 17, 8% de recessão econômica. Então, quando essas regras foram violadas e houve um atentado à lei de responsável, às leis orçamentárias, o presidente violou a Constituição Federal e violou também quando atentou contra a probidade administrativa. Isso é fato objetivo. O que é atentar contra a probidade administrativa, por exemplo, meu estimado senador Paulo Paim? É administrar artificialmente dos combustíveis da Petrobras para maquiar e fraudar a inflação, para poder ganhar a eleição e gerar um prejuízo à Petrobras de 60 bilhões de reais. É impor aos tantos e milhares de brasileiros que pegaram o seu fundo de garantia e aplicaram em ações da Petrobras, poupança de uma vida, poupança de uma vida. E aí o governo, por estratégia, sim, por estratégia, porque foi de caso pensado, ao artificiar os preços e os combustíveis da Petrobras, você não aumenta a inflação, você ludibria a opinião pública, mas você impõe um prejuízo na Petrobras da ordem de 60 bilhões de reais e você impõe um prejuízo a milhares de famílias, de trabalhadores brasileiros que retiraram o seu fundo de garantia para aplicar em ações da Petrobras, estão amargando um prejuízo sem precedente. A presidente da República está passando por esse ocaso. Esse ocaso não é obra das oposições. Esse ocaso é obra das escolhas que a presidente fez. Inclusive, o sistema de presidencialismo por cooptação, que se revela agora em torno de uma base absolutamente sem identidade, como Vossa Excelência está revelando. Eu agradeço a oportunidade desse bom e sempre qualificado debate com Vossa Excelência. Senador Ferraço, eu sei que o senador Cassol precisa falar, porque tem... Inclusive, ele está inscrito, estava me cobrando, porque tem problema de voos. De voo. Permita que eu responda rapidamente. Primeiro, eu pergunto para inúmeros senadores e deputados. Você acredita que a presidenta cometeu algum roubo, é honesta ou não é? Sabe o que todos me dizem até o momento? Não, ela é honestíssima, é séria. Você acha que a presidenta está envolvida nessa questão específica da Lava Jato? Não, acho que não. Tá, mas qual é que é o crime, então? A pedalada, pai, que no fundo é o que você falou, é a pedalada. Daí quando eu pergunto, e os governos anteriores a ela não deram as pedaladas? Ah, deram. Os governadores dos estados, inclusive do meu, deram as pedaladas? Ah, deram. Prefeitos deram as pedaladas? Ah, deram. Bom, agora, só pegar esse lado, vamos pegar a crise. Se cada vez que há uma crise social, econômica, em um país, vamos pegar a Argentina. A Argentina passou por uma crise gravíssima. O que aconteceu? Foram para as urnas, respeitaram a Constituição e o processo eleitoral e caiu a presidenta da Argentina, mas dentro das regras do jogo. Vamos pegar a crise na Grécia, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, uma crise que um dia chegaria no Brasil e chegou, e está tendo a sua repercussão, mas nem por isso alguém entendeu, como a gente usa no Rio Grande, de apear o presidenta ou a presidenta. Para mim, senador Ferraço, a democracia é o símbolo da liberdade, é o símbolo da justiça, é o símbolo da igualdade, é o símbolo do social. Não há liberdade sem democracia. E quando eu sinto que a democracia vai ficando frágil, frente ao embate que está se travando, me preocupo, me assusto, porque eu enfrentei a ditadura. Eu estou com 66 anos, eu sei o que é viver em tempos de ditadura. Claro que ditadura nunca mais, mas também
qualquer forma que venha violentar o processo democrático, pode ter certeza, independente do resultado, e eu digo mais, e não sei se vai ser permitido, o senador Cássio, o qual eu respeito muito, me está pedindo uma parte. Porque eu tenho um colega que vai pegar um voo, o senador Cassol, está inscrito, tem insistentemente, não é sem razão, porque Vossa Excelência já está mais que o dobro do tempo, e nós tivemos 2 oradores na tribuna em 1 hora de sessão. Eu também estou inscrito. Eu sinto muito, mas eu gostaria que Vossa Excelência concluísse o pronunciamento. Eu concluo, mas, Cássio, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, e continuaremos nesse debate. Claro. Inclusive no dia de hoje, que eu estarei aqui ainda, fiquei um tempo afastado, mas agora estou de volta, que acho que dá para fazer um bom debate no mais alto nível, como tem que ser o espaço aqui no Senado da República. Agradeço a todos. Eu vou, senhor presidente, num outro momento... Não, aqui eu concluo agora, não precisa 2 minutos. Eu vou ler um documento, senhor presidente. Eu fui constituinte, o senador Cássio foi constituinte, que eu recebi hoje e que vai ser entregue ao meio-dia às autoridades, o Manifesto dos Constituintes de 1988, que assinam o manifesto naturalmente, os que assinam. Esse manifesto eu farei a leitura à tarde em nome dos constituintes que estavam lá na Constituição, elaboraram a Carta Magna em defesa dela e da democracia e, naturalmente, contra o impeachment.